da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra dessa terça-feira da Semana Santa nos apresenta na primeira leitura mais um trecho do profeta Isaías. Estamos acompanhando nesses dias o livro do profeta Isaías, quando fala desse personagem, o servo sofredor. A tradição da igreja sempre viu nesse servo que entrega a sua vida o próprio Cristo. Hoje, no texto que ouvimos, esse personagem, esse servo sofredor, tem consciência da sua missão, do seu chamado. Ele vai dizer que antes de nascer, desde o ventre de sua mãe, Deus já tinha para ele uma missão. E tem consciência de que está fazendo a vontade de Deus. Assim como Jesus, depois também tem essa consciência profunda de que veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, para revelar o projeto do Pai. E assim como o servo sofredor foi fiel até o fim, experimentando na sua própria vida essas dores, esses sofrimentos, assim também Jesus experimentou tudo isso para se manter fiel ao projeto do Pai. Jesus não abriu mão daquilo que era a sua missão. Preferiu enfrentar a dor, o sofrimento, ser morto numa cruz, mas não abrir mão da missão que o Pai tinha confiado a ele. Por isso o Pai ressuscita, mostrando que este é o caminho da vida. Aquilo que Jesus ensinou, a sua proposta de vida, é que nos leva à salvação. Nós, olhando para esse texto, também vamos ver o servo sofredor que tem consciência de que a sua missão não é apenas restaurar as tribos de Jacó, mas ele diz: eu te falei que o Senhor o fez luz das nações para que a sua salvação chegue até os confins da terra. De fato, isso acontece na pessoa de Jesus, que vem para salvar a todos, sem nenhuma distinção de algum grupo, algum povo. Não, Cristo vem para salvar toda a humanidade, ser luz para todas as nações, conduzir todos os povos para junto de Deus. Então nós vamos acompanhando esses textos do profeta Isaías, vendo nesse personagem o próprio Cristo, que entregou a sua vida pela salvação do mundo. E olhando para o texto do Evangelho, nós vamos ver Jesus sentado à mesa com os discípulos, nesse contexto da última ceia. E ali Jesus já começa a falar da sua partida. Hoje Jesus começa dizendo sobre a traição: algum de vós me entregará. E aí os discípulos ficam assustados, Quem será? Esse grupo de pessoas que Jesus escolheu para viver próximo dele, para estar com ele, aprendendo dele. E agora, no meio do grupo, será o traidor. Então Jesus vai dizer: aquele que eu der o pão, um pedaço de pão passado no molho. E faz isso entregando esse pedaço de pão a Judas. Imediatamente Judas sai da sala e vai fazer aquilo que deveria ser feito. Depois Jesus fala da sua glorificação, chamando os seus discípulos de filhinhos, como um pai, que no final da sua vida reunia os filhos para dar as últimas instruções, como que para deixar as suas últimas palavras como um testamento. Era costume entre os judeus fazer isso. O pai, antes de morrer, sabendo que estava próximo à sua morte, reunia os seus filhos, como que resumindo tudo aquilo que o pai tinha ensinado aos filhos durante a vida. Em poucas palavras, ele retomava tudo isso
como a maior herança, né, que ele estava deixando aos filhos, esses ensinamentos. E agora Jesus também assume essa postura. Ali naquela ceia, ele faz esse testamento. Ele recorda com os seus discípulos tudo aquilo que ele ensinou. O mandamento do amor, né, o próprio gesto de lavar os pés. Fala também da sua glorificação, como ouvimos hoje, né, chamando de filhinhos, né, nessa atitude paterna, né, de que está entregando também àqueles discípulos aquela que era a sua missão, né, que eles pudessem dar continuidade a esse projeto de Deus. E depois Jesus vai falar então com Pedro, né, quando Pedro pergunta para onde vais, e Jesus vai dizer que ele não pode ir com ele. E Pedro faz a sua profissão de fé mais uma vez, como fez ao longo de sua vida, né? Eu irei contigo onde o Senhor estiver. E o próprio Jesus depois vai dizer: darás a tua vida por mim, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Também falando mais uma vez da fragilidade de Pedro. Destaca nesse evangelho essas 2 figuras, de Judas e de Pedro. 2 discípulos de Jesus, né, viviam ali com Jesus, acompanhavam Jesus em todos os momentos, e agora um será o traidor e o outro vai negar Jesus, né, diante daqueles empregados ali no momento do julgamento. E olhando então para esses 2 personagens, nós também pensamos na nossa vida. Quantas vezes nós também traímos Jesus, quantas vezes também nós o negamos. Muitas vezes, como Pedro, nós professamos a nossa fé, nós dizemos que queremos seguir Jesus, mas diante dos desafios, diante das dificuldades, nós muitas vezes abandonamos esse caminho e queremos, e às vezes até mesmo negamos a nossa fé, o próprio Cristo. Também como Judas, muitas vezes nós traímos Jesus por pouca coisa, né? 30 moedas de prata foi o preço que Judas recebeu para entregar Jesus. E às vezes também, por pouca coisa, nós traímos Jesus, né? E às vezes escolhemos uma outra proposta de vida. Mas é interessante que os 2, né, reconheceram o seu pecado, a sua fraqueza. Judas se arrepende desse ato e Pedro também. Mas aí nós vamos ver que cada um seguia um caminho diferente. Judas se desespera diante do seu pecado, diante da sua fraqueza, e tira a sua própria vida. Diferente de Pedro, que reconhece a sua fraqueza, né? Ele chora quando o galo canta e ele percebe que de fato negou o mestre, né? Como ele já tinha anunciado. Mas Pedro se arrepende e faz a experiência da misericórdia, do perdão de Deus. Jesus depois confirma isso, entregando a ele essa missão de estar à frente do grupo. Então vamos ver que diante do pecado, diante da fraqueza, cada um se comportou de uma maneira. E nós, diante da nossa fraqueza, do nosso pecado, será que nós fazemos como Pedro essa experiência do amor, da misericórdia de Deus? Foi a própria missão de Jesus revelar esse Deus misericordioso, que nos acolhe, que está sempre disposto a nos perdoar, para que possamos viver cada vez melhor a nossa vida, né? Não ficamos paralisados na nossa culpa, no nosso pecado, mas para que possamos seguir em frente, né? Confiando na graça, na misericórdia de Deus. Então fica para nós, diante desse texto, essa reflexão, né? Como que nós também estamos nos posicionando diante da nossa fraqueza, diante do nosso pecado, né? Todos nós somos marcados por essa fragilidade humana, né? Todo ser humano carrega consigo, né, essa dimensão do pecado. Mas como que nós lidamos com o nosso pecado, né? Será que nós fazemos essa experiência de reconhecer o nosso pecado e experimentar a misericórdia, o perdão de Deus, que vai nos ajudando, nos conduzindo para uma vida melhor, uma vida mais santa? Ou muitas vezes ficamos desesperados, né, parados na nossa culpa, no nosso pecado, às vezes até mesmo duvidando da misericórdia, do perdão de Deus? Que esses 2 personagens nos ajudem a refletir como que nós estamos fazendo essa experiência da misericórdia de Deus em nossa vida.